Olá e bem-vindos. A nossa conversa de hoje começa com uma imagem, uma sensação que talvez seja familiar para muita gente. Sabe quando você está num show ou num protesto, até num estádio de futebol, e, e sente como se todo mundo estivesse respirando junto? Sim, sim. Como se uma música silenciosa, que ninguém está ouvindo de verdade, ditasse cada movimento, cada grito, cada reação coletiva? A análise que a gente tem em mãos hoje mergulha exatamente nisso. Pois é. E a pergunta que esse material deixa no ar é fascinante, né? Será que o pensamento que a gente acha que é nosso mesmo? Exato. Ou será que em momentos assim a gente só está sintonizando sei lá, uma estação de rádio mental que já estava tocando? Uma estação com uma programação bem definida, né? Exatamente. E essa é a nossa missão aqui. Vamos tentar entender essa ideia de egrégora. Mas e isso é importante. A proposta da fonte não é tratar isso como um conceito esotérico, abstrato. Pelo contrário, né? Pelo contrário, é olhar para essa egrégora como uma força psíquica funcional, quase, mecânica. A gente quer entender como essa sincronia de mentes e sentimentos cria um campo invisível, mas com poder real para moldar o que a gente vê como realidade. É uma exploração de como a consciência coletiva funciona na prática. O autor nos convida a observar essa transição de como um monte de indivíduos que ele descreve como ilhas isoladas, de repente se fundem num continente psíquico único. Um continente psíquico. E é isso que vamos investigar. Que continente é esse, como ele é formado e o que cresce nele. Certo. Essa ideia do continente psíquico é muito forte. Mas me ajuda a entender na prática como é que um monte de mentes individuais que discordam sobre tudo, sei lá, pizza com ou sem abacaxi, Boa. de repente viram uma coisa só, coesa, agindo em uníssono. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, segundo a análise, é a sincronização. Mas não é um processo lógico, sabe? É emocional. Emocional. O texto argumenta que quando um grupo de pessoas começa a compartilhar as mesmas esperanças e principalmente os mesmos medos, a barreira do eu começa a ficar meio porosa. Ah, É aí que a mágica ou a mecânica acontece. Esse continente não é feito de terra, ele é feito de emoção compartilhada, de símbolos em comum. então não é sobre concordar com uma planilha de Excel, é sobre sentir a mesma coisa na mesma hora. Exatamente. Mas isso ainda soa um pouco etéreo. Onde a psicologia entra para tornar a coisa mais concreta? Porque a fonte faz questão de dizer que isso não é misticismo, né? Não, de jeito nenhum. O autor puxa o freio de mão nisso. Ele diz claramente que o fenômeno é estudado pela psicologia das massas, pela sociologia. Pensa, sei lá, no conceito de inconsciente coletivo, de Jung, ou nos estudos de Gustave Le Bon sobre o comportamento das multidões. Certo. A ideia é que, em grupo, a gente acessa uma camada de consciência diferente, mais primitiva, mais reativa. O campo mental não tem forma física, você não pode tocar, Uhum. mas ele configura o estado emocional de todo mundo que está sintonizado nele. Ele dita o clima do ambiente. Entendi. É como a diferença de entrar numa sala onde acabou de acontecer uma briga e entrar numa onde as pessoas estão rindo. Perfeito. Você não viu nada, mas você sente a energia do lugar, o campo já está lá. É isso. E esse campo não é estático. Ele tem um mecanismo de tração. Ele ganha força. A análise menciona que ele se fortalece através de elementos informacionais. E aqui a gente começa a sair da teoria e entrar no nosso dia a dia. Ok. Então esse campo é real e é nutrido por emoções. Mas o que exatamente serve de combustível para essa fogueira coletiva? A análise aponta por uma coisa que a gente vê todo dia, o tempo todo. A repetição. É o principal ingrediente. Se a gente pensar nesse campo como uma estrutura de energia, os elementos informacionais, As narrativas, os slogans. sim, as imagens, os medos repetidos sem parar, eles são o combustível. Cada vez que uma ideia é repetida e aceita pelo grupo, ela adiciona mais uma camada de solidez a essa estrutura invisível. Nossa. Ela passa de opinião para fato, de fato para verdade e de verdade para dogma. Certo. Mas como é que esse combustível realmente muda a nossa percepção? Porque assim,
Uma coisa é ouvir uma mentira 1000 vezes. Uhum. Outra coisa bem diferente é começar a acreditar nela a ponto de defendê-la. O que acontece nesse meio tempo? Acontece um processo psicológico muito poderoso que a fonte descreve. A repetição exaustiva de uma ideia, mesmo que absurda, acaba por normalizá-la. O cérebro humano é uma máquina de buscar padrões e economizar energia, né? Sim, claro. Quando uma narrativa é martelada de todos os lados, na TV, nos grupos de mensagem, nas conversas, ela deixa de ser uma afirmação externa que precisa ser analisada criticamente e passa a ser parte do mobiliário mental. Ela vira paisagem. Você para de questionar se o quadro na parede é bonito ou feio. Ele simplesmente tá lá. Exatamente. A familiaridade gera aceitação. O cérebro, buscando eficiência, cria um atalho cognitivo. Ah, já ouvi isso todas as vezes. Deve ser verdade. Evita o trabalho, né? Evita o trabalho custoso de uma análise crítica a cada vez. O extraordinário se torna comum, o questionável se torna um fato aceito pelo grupo. E o mais interessante é que não é uma decisão consciente, é um desgaste. A sua resistência crítica vai sendo erodida pela repetição constante. E nesse ponto, a análise lança uma pergunta que é quase um soco no estômago, sabe? Sei. Reformulando um pouco, a provocação é: como alguém se sente ao perceber que a própria mente pode ser só uma hospedeira? Uma hospedeira para uma estrutura de pensamento, uma narrativa, que não foi ela quem projetou. É uma ideia meio assustadora, não? É desconfortável porque mexe com a nossa noção mais básica de autonomia e identidade. Meus pensamentos são meus. Será? Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos como esse mecanismo é vital para a criação e para o fortalecimento da egrégora. A narrativa repetida se transforma na linguagem compartilhada, no hino silencioso que o grupo entoa em uníssono, muitas vezes sem se dar conta. A repetição não apenas normaliza o absurdo, ela solidifica a identidade do grupo em torno desse absurdo normalizado. É o que define quem está dentro e quem está fora. Então temos o campo, que é essa consciência coletiva, temos o combustível da repetição que normaliza as ideias, que solidifica elas, mas ainda parece que falta uma faísca para incendiar tudo, para transformar essa crença interna numa força que age no mundo real. E a análise sugere que essa faísca é algo profundamente humano. A gente olhar para o lado. É o catalisador. O texto chama isso de o poder da validação mútua. E é esse o ponto de inflexão. Toda a força dessa construção psíquica não está só na sua crença individual, por mais forte que ela seja. Certo. A força explode no momento em que essa crença, que antes era uma percepção subjetiva interna, é confirmada por outra pessoa e, de repente, passa a ser vista como algo objetivo, externo, como um fato do mundo. A cena que o material descreve é muito visual, muito poderosa. É o instante em que uma pessoa, sentindo um certo medo ou uma certa euforia, olha para o lado e vê outra pessoa confirmando com o olhar exatamente o mesmo sentimento. É o você também. Nesse momento, a fonte diz, a egrégora se cristaliza. É isso. A suspeita vira certeza, a percepção interna vira verdade compartilhada. E é fascinante pensar nisso porque é um processo que acontece em milissegundos. O texto até nos desafia a tentar identificar o momento exato em que um indivíduo para de analisar um fato criticamente para simplesmente reagir em uníssono com seu grupo. Essa transição Essa transição da análise para reação é o motor da validação mútua. faz todo sentido. Analisar é um processo solitário, que consome energia, gera dúvida. Sim, Reagir em grupo é economicamente mais barato para o cérebro, é instintivo e ainda vem com um bônus, a sensação de segurança, de pertencimento. exato. Se todo mundo está reagindo assim, Essa deve ser a reação correta. É como se a validação externa fosse uma autorização para a gente parar de pensar e começar a sentir junto com a tribo. é uma ótima forma de colocar. A validação autoriza a emoção. E a implicação disso é profunda. Essa validação externa solidifica a realidade do campo mental. Ela transforma aquela nuvem de sentimentos compartilhados numa força que influencia ativamente o comportamento. Entendi. A pessoa não está mais só sentindo medo, ela está participando de um pânico coletivo que agora parece uma resposta lógica e justificada à realidade. E por quê? Porque
todo mundo ao redor dela está em pânico também. A realidade externa passa a ser moldada pela percepção interna do grupo, e não o contrário. Uau! Então é uma fórmula de 3 passos quase invisível. Primeiro, a repetição faz uma ideia estranha parecer normal. Sim, depois essa normalidade que foi construída vira uma aceitação passiva. Você para de lutar contra ela. E o passo final, o mais poderoso, é quando você olha para o lado e vê todo mundo concordando, sentindo a mesma coisa. Nesse momento, não é mais uma ideia, é a realidade. A sua dúvida individual morre e a certeza do grupo nasce. Perfeitamente colocado. É o ciclo que se retroalimenta. A validação fortalece o campo e um campo mais forte torna a sincronização e aceitação da narrativa ainda mais fáceis para o próximo. É por isso que ganha velocidade. É por isso que esses fenômenos de massa ganham velocidade de forma tão exponencial. Ok, então resumindo o que essa análise nos trouxe. A egrégora, despida de qualquer misticismo, emerge como um campo psíquico funcional, uma realidade operacional, Sim, uma estrutura construída não por tijolos, mas pela sincronização de pensamentos e emoções. E o cimento que une tudo isso, o que dá solidez a essa estrutura invisível, é aquele simples, mas potentíssimo olhar para o lado. é a validação. É a validação mútua que transforma a dúvida individual em certeza coletiva. Essa é a essência. A repetição cria familiaridade, a familiaridade gera a aceitação e a validação mútua cristaliza essa aceitação em uma realidade percebida que, por sua vez, dita o comportamento. Para a gente fechar, acho que vale deixar uma última provocação para quem nos ouve, um pensamento para levar adiante, baseado em tudo que a gente discutiu aqui. Com certeza. Se a gente voltar para a ideia inicial de sintonizar estações de rádio mentais, a reflexão que se impõe é a seguinte: se esses campos mentais são formados e constantemente alimentados pelas informações que a gente consome e pelas emoções que a gente compartilha, qual é o papel ativo de cada um de nós nisso? Boa pergunta. A questão não é só sobre escolher qual narrativa consumir, mas sobre entender que, ao validar uma ideia com um like, um compartilhamento ou um simples aceno de cabeça concordando, a gente não está só consumindo. A gente está construindo. A gente está ajudando a construir, tijolo por tijolo, os continentes psíquicos onde nós e todos os outros iremos viver. A questão final é: em que tipo de continente a gente quer morar?